aí, pessoal, tudo beleza? Tudo jóia? Bem-vindo para mais uma aula. Bem-vindo para mais trade. Surgindo oportunidade, a gente faz os trades aqui, tá bom? Estou fazendo uns traçamentos aqui. Vamos ver o que o gráfico nos demonstra. Fiz minha entrada aqui, simples. Entrei nessa região de bipolaridade aqui, ó. Peguei ele um pouco acima. Peguei ele aqui nessa região. Ele está estourando um pouco para pegar estilo 61.8, mas não tem problema. Se ele for buscar sombra aqui, ó, eu dou mais duas entradas, porque ele vai recolher, porque é a região, tá bom? É a região. Mesmo que ele tenha ido buscar o topo da sombra, preenchimento, é só aguardar. Ele vai deixar um pavio ali, vai descer, porque ele vai fechar nessa região. É o que a análise gráfica me mostra. Tracei uma fibra aqui para vocês terem certeza. Tá lá, ó. Tá vendo? Tracei a fibra só para vocês terem a certeza. Qual a certeza? A certeza de que ele está na região do canal. Ah, e se eu tiro aqui? Se eu tiro aqui, ó, eu mostro para vocês. Eu mostro justamente o que? Temos aqui o 100% da movimentação, fazendo estrutura de baixa. Quando ele volta para buscar, ele rompe esse fundo aqui, onde já tinha tido dificuldade de ultrapassar, e vem buscar esse outro fundo aqui, ó. Só que quando chega nesse fundo aqui, ele encontra também o que? Um topo. Um topo. E aí qual que é a dificuldade? Existe aqui uma bipolaridade. Eu sempre falo para vocês da bipolaridade. Eu falo para vocês aqui, sempre os seguidores do canal estudem, busquem a bipolaridade, busquem entender o acontecimento da bipolaridade, busca saber o porquê dela. E alguém fala assim para mim, mas Cadu, como que você chegou nessa questão da bipolaridade? Não é que eu cheguei na questão da bipolaridade. Existe uma coisa chamada fundamentos da análise gráfica. Vamos lá, já que é para dar aula, vamos dar aula. Existe uma coisa chamada de fundamentos da análise gráfica. O que são esses fundamentos? São os fundamentos onde você atribui decisões de compra e venda em relação a conflitos já pré-determinados. Ou seja, lá pela década de 60, um cara chamado Charles Dow, ele começou a estudar esses índices de preço. É um cofundador do The Wall Street Journal, aquele índice Dow Jones. Esse cara foi fundador. Então ele começou a ver alguns fundamentos nessa análise gráfica. Então ele começou a entender o mercado, que o mercado ele pode ser eficiente na sua análise. Aí começa a vir a questão da história da análise gráfica contemporânea, vamos dizer assim. Já que vocês querem aprender, vamos aprender então. Segura aí que você vai entender o porquê disso tudo na minha análise. Então, ele fala sobre uma eficiência fraca, uma eficiência semi-forte e uma eficiência forte do mercado. Como assim? Ele diz assim que a eficiência fraca, por exemplo, reflete informações da história. Então, quando a informação gráfica é fraca, ela reflete a história passada. Só isso. Quando ela é semi-forte, ela faz o que? Ela incorpora essa informação
para as questões públicas de movimentação da tendência. O que é isso? Seria a participação pública na movimentação gráfica. E as questões fortes. E além dessa incorporação da informação, não só de pública, como as questões privadas. Então, acontece tudo isso aqui nessa análise que você talvez nem saiba que esteja existindo. Mas para o gráfico se movimentar e acontecer tudo isso que você vê na frente da sua tela, essas coisas acontecem, por exemplo, no gráfico de 1 minuto, minuto a minuto. Traduzindo isso, as informações disponíveis estão encontradas aqui, por exemplo, no preço, onde eu fiz a minha entrada. Eu trouxe essas informações aqui para vocês, né? Eu tenho essas informações. Eu dividi essas informações em um ciclo menor de informações. Então, o que diz o fundamento da análise gráfica? As informações que eu preciso para atuar no preço já estão incorporadas no preço lá no passado. Aqui no passado. Ou seja, o preço desconta tudo. O preço atual, ele desconta o que está acontecendo lá no passado. O preço se movimenta em tendência em relação ao passado. E a história vai se repetindo. Ou seja, é um ciclo. Eu não falo para vocês dos ciclos. Então, se ele caminha em forma de canais, ele vai fazendo tendências, ele vai repetindo o que acontece lá no passado. É como as correntes marítimas, né? As ondas grandes, as ondas médias, as ondas pequenas. As tendências primárias, secundárias e terciárias. Então, a análise gráfica aqui em opções binárias, ela busca o quê? Por padrões. Por padrões. Então, todas as vezes que uma onda encontrar dificuldade para subir ou para descer, é um forte indício de uma correção. Ou todas as vezes que ela sentir dificuldade de transpassar uma região, ela tende a corrigir. E segundo os livros de análise gráfica, de 75% a 80% dessas movimentações ela respeita. Agora, se ela passar daquele ponto onde era para ela ser corrigida, ela tende a tomar força para continuar o seu movimento, que é o pullback, nada mais que isso. Olha isso aqui, ó. Ela passou do momento onde era para ser corrigido, ela retorna para pegar impulso. É como se você pegasse uma impulsão para continuar o movimento. Por isso que o movimento é chamado de movimento de correção e depois vem a impulsão. Sabe quando você quer tocar no teto e aí você agacha para pegar a impulsão e pula? É isso que o preço faz. Ele vem, deixa esse candle de impulsão gigante, ainda fazendo pullbacks, ó, e vai buscar. Por quê? Na participação pública, seja pública ou privada, a incorporação de valores de preço de negociações para buscar o próximo ponto de conflito que reflete lá do passado. Tá? O que eu quero dizer com isso? Por isso que vocês têm que ser inteligentes e essa pi de probabilidade não chega a lugar nenhum. Esses dias eu recebi um patrocinado, um cara que ensina probabilidade, a mentoria de R$20 mil. Probabilidade serve para quê? Principalmente em binárias. Se o gráfico de binárias não se movimenta pelo seu clique aí, ele se movimenta pelo clique do Forex. Sabe quem faz trade em Forex utilizando probabilidade no sentido de probabilística? Ninguém. Isso não existe na análise gráfica. Isso é uma invenção para trouxa. Então, o que funciona é a análise gráfica. O que se estuda no mercado em si é a análise gráfica. As variações cambiais, as variações de pares de moeda. O que se estuda é a análise gráfica. E as análises têm seus fundamentos. Então, todas as vezes que você vê o preço fazendo e deixando algo no passado, ele vai refletir. Olha isso. Olha isso. Olha o que ele fez aqui.
Olha o movimento. Percebe os fundamentos? Ó. O preço veio, rompeu, voltou na região, o que aconteceu? Segurou. O que era fundo se tornou topo. Voltou no lugar, segurou, voltou. Olha aqui o que eu brinco com vocês do dinossauro. Olha o dino aqui, ó. O rabo dele indo pra cima aqui, ó. Olha o dino aqui. Parece um pato, mas é o dino. Vocês entenderam? Olha aqui, ó. Chegou aqui na região. O que aconteceu com o preço? Rompeu. Rompeu a região, rompeu. O que ele veio ver? Toma impulsão, toca no lugar e vai buscar o que? A outra região. Por quê? Porque o gráfico se movimenta em tendência. A história repete o passado. O preço, as informações disponíveis descontam tudo lá do passado e tudo se reflete no futuro. Olha a movimentação, tendência de queda. Se está de queda, você só vende nos pullbacks. Se está em alta, você só compra nos pullbacks de alta. Gente, a análise gráfica precisa ser usada com seus fundamentos. Olha aqui o dinossauro acontecendo novamente. Que foi onde eu fiz minha entrada. Olha aqui, ó. Canal estreito, reto, perdeu força, voltou, corrigiu nos 50% do canal, porque o passado reflete toda a participação pública e também privada, porque estão os traders privados autônomos do outro lado, e assim por diante, movimentando o euro-dólar, e ele perde força. Faz aqui, ó, o dinossaurinho aqui, ó. Ou seja, aconteceu um padrão gráfico. Por quê? Porque o gráfico se movimenta em relação aos padrões gráficos humanos de compra e venda dos preços que se refletem no passado. Ah, Cadu, mas sempre vai ser assim? 20 a 25% de chance de não da região ser rompida. Mas aí existe uma causa que a gente pode identificar que mostra justamente quando pode ser rompida a região. Mas isso é uma outra história. Então, o próprio preço que está acontecendo no momento nos mostra. Por exemplo, aqui tem um topo e o preço começa a subir. Ele vai respeitar esse topo anterior, esse fundo anterior? Ó, aqui é uma bipolaridade. Ó. Vocês viram aqui? Ó, tem um fundo e um topo. Aqui é uma bipolaridade. Vai respeitar? Olha o fluxo de entrada no mercado. Você acha que ele vai respeitar aqui? Não vai. Mas e aqui no outro topo mais longe? Ah, no outro topo aqui mais longe, aqui, ó, ele pode respeitar. Por quê? Porque ele já vai chegar aqui, ó, exausto. Ele já vai chegar exausto aqui na região. Então, a análise gráfica tem fundamentos. A análise gráfica em opções binárias tem fundamentos. Por quê? Porque o Forex está acontecendo, as pessoas estão apertando os botões lá, estão fazendo suas precipitações em compra e venda, estão se posicionando, e a gente trabalha em cima dos fractais aqui em opções binárias, nas falhas das regiões de rompimento que haveria de acontecer ou não. Então, coloca um negócio na sua cabeça. O mercado ele pode ser eficiente, ele pode ter uma informação fraca, semi-forte, forte. As informações disponíveis estão incorporadas no preço, é só isso que você precisa. Ele vai descontar tudo, ele se movimenta em tendência, a história se repete. A análise gráfica em opções binárias acontece por padrões e não por probabilística de contagem de velas. Isso não existe. Não existe. Tá? É só um alerta que eu estou dando para vocês, porque às vezes eu vejo algumas coisas por aí que, poxa, me deixa cabulado. Por exemplo, o Fibonacci se utiliza para tendência. Então, olha lá, se está trabalhando em tendência, você pode traçar uma Fibo. Olha o que aconteceu aqui, ó. Solta aí. Isso. Vou até mudar a cor aqui para vocês verem. Tem as regiões de 50%,
ou 61.8 da FIBO que respeita. Olha só, o que aconteceu aqui, ó. É isso aqui. Vocês viram que eu dei uma entrada. Eu fiz uma entrada, segurei o trade e fiz mais 2 entradas. Ele foi buscar a minha primeira entrada que eu achei que fosse romper e mais as 2 acima. Por quê? Porque a região aqui, a região que me mostra aqui, é nítida. Eu vejo graficamente porque o preço ele desconta tudo. Então ele me mostra o que pode acontecer. Ah, Cadu, mas ele pegou um impulso aqui ó, em 50% desse ciclo. Ele poderia romper? Poderia romper, só que ó, canal estreito, perdeu força, veio, fez um pullback 50%, ele pode chegar aqui e se manter numa resistência. Manter. Se eu tivesse dúvida aqui, eu esperaria ele aqui nesse ponto então. É nesse ponto que eu ia esperar ele. Mas eu coloquei a risco meu trade para ter ganho. Mas e por que eu entrei aqui? Porque aqui, ó, a causa do fluxo do volume de negociações me mostrou aqui, ó, que não tinha mais pessoas entrando no movimento. Olha isso. Vocês entenderam? Se isso aqui tivesse invertido, se o volume aqui ele tivesse exatamente assim, ó, aumentando, aí eu saberia que ele iria romper com certeza. 100% essa informação? Não, mas ajuda. Olha aqui, ó, novamente o mesmo acontecimento. E ó, e onde ele parou aqui? Parou no fundo desse pessoal, no topo desse pessoal. É uma bipolaridade, porque ó, topo e fundo. Lembra que eu falei para vocês? Em fractais menores, em movimentações menores, os fundos das velas, ainda mais quando é uma de alta e uma de baixa, também é um fundo. O topo delas também é um topo. Isso acontece de vela a vela, nos fractais menores. Isso acontece nos maiores também, mas não é visto, porque busca-se sempre o ponto mais longínquo do preço atual. Tá bom? Então, no fim eu não ia falar sobre isso para vocês hoje, mas acabei falando sobre esses fundamentos da análise gráfica. Então você tem que entender disso. Não adianta. Não adianta você sentar aí na cadeira, ficar olhando o gráfico e imaginando assim, ah, é fácil, é só chegar ali e entrar. Além desses fundamentos que eu falei para vocês, tem que ver como a tendência chega ali na região, como a tendência se comporta na região, qual é o fluxo do movimento da vela na região, qual é a euforia do mercado em relação àquela região e por aí vai. Então, a análise gráfica é muito mais do que contagem de velas ou contagem de números. É um organismo vivo espelhado no Forex. Se você entender a movimentação Forex, a movimentação cambial mundo afora, você consegue trabalhar nos fractais de opções binárias. E aí, trazendo todos os fundamentos da análise gráfica, você acaba tendo resposta nos movimentos e nas suas entradas. E deixando de ter derrotas e partindo para vitórias. Tá bom? Espero que tenha entendido, espero que tenha compreendido. Vejo você numa próxima aula, vejo você no próximo trade. Antes de ir embora, deixa um like aí, deixa seu comentário. Siga aí nas redes sociais, no Instagram, entre em nosso canal do Telegram, lá eu passo informações dos vídeos, algumas outras informações. Qualquer dúvida, manda no direct do Instagram, eu posso estar ajudando, posso estar respondendo, bom? Eu vejo aqui que 70% das visualizações do nosso canal não são deixados likes. Eu vi esses dias aqui. Então, poxa, por favor, alguma coisa está errada aí. Deixa um like aí bonito. Deixa seu comentário.
sua pergunta nos comentários também, quem sabe eu posso responder. Sua avaliação a respeito dos vídeos, não tem problema, né? Muita gente que já reclamou do som, muita gente já reclamou disso, daquilo, e isso aí é para eu melhorar o que eu trago para vocês aqui, tá bom? Então, um forte abraço, até a próxima aula, até o próximo trade. Fui!